No programa de hoje, vamos rever o último capítulo da série A História da Publicidade e Propaganda em Uberlândia, o registro em filme recuperado mais antigo da cidade, Uberlândia, Cidade Menina. Na semana em que se comemora o Dia da Indústria, vamos rever uma entrevista especial. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem e sempre está só começando. O avanço da tecnologia, a internet e os novos recursos de animação. Vamos rever agora o quarto capítulo da série A História da Publicidade e Propaganda em Uberlândia. Confira. Mesmo com as transformações do tempo, existem coisas que não mudam. Lugares que têm como objetivo mostrar parte da nossa história. Com toda a evolução da tecnologia, o que muda em seu entorno são as várias maneiras de curtir e compartilhar estes conhecimentos. Em meio a tantas formas de se comunicar, a publicidade e propaganda em Uberlândia dá os seus primeiros passos no mundo virtual. E essa história está só começando. O mercado de Uberlândia, aconteceu dois fenômenos importantes, né, em Uberlândia. Um fenômeno que é parecido com o que aconteceu no mundo inteiro, que é uma geração nova, empreendedora e capacitada, né, que está surgindo. E tem o fenômeno da cidade de Uberlândia, que é uma cidade que está saindo de ser uma cidadezinha pequena, que já foi no passado, para uma cidade de quase 700 mil habitantes, com uma dinâmica diferente, com empresas, da mesma maneira que todo mundo olha para o Brasil hoje, outras cidades perceberam o crescimento do interior do Brasil. Aqui em Uberlândia, os primeiros sites que começaram a fazer assim, muito sucesso eram aqueles sites que traziam fotos das baladas, né, das festas. Então eu lembro que tinha Zé Belim, tinha vários sites, né, que naquela época a câmera digital era uma coisa muito cara, né, e esses sites eles tiravam as fotos das pessoas e publicavam no site no dia seguinte. As empresas começaram a se interessar, né, porque onde tem gente tem oportunidade de negócio. Um dos sites pioneiros, né, foram o Jornal Correio e o Mega Minas, que eram sites de notícias. Então eram veículos que já tinham credibilidade, né, e aí foram para a internet e conseguiram levar uma boa fatia de audiência. E aí os anunciantes também visualizaram ali potencial para fazer publicidade nesses sites. Como não tinha essa preocupação com a linguagem da internet, estava começando, geralmente eles pegavam a mesma notícia, né, da televisão, pegavam o texto e jogavam ali no site com algumas adequações, né? E do jornal impresso também, era a mesma notícia do jornal impresso, era que ia para a internet. Então, assim, às vezes as fotos elas iam de maneira muito pesada, demorava para carregar. Existe acho que a empresa Webroom, que eles foram pioneiros, né, nessa parte de internet, né? Uma turma que começou nova, assim, que foi focada, né, e que realmente se destacou na época com o trabalho de... Na época a principal demanda era basicamente criação de sites, sistemas, né? Hoje o trabalho de internet é um trabalho bem mais amplo, né? Tem até subdivisões, pode-se dizer assim. Hoje a maior vantagem do cliente, primeiro que você tem o seu público muito bem definido, o exemplo do Google.
Hoje, quando a pessoa entra no Google, digita eu quero comprar uma TV. Então, você vai divulgar para quem está buscando uma TV. Então, você está divulgando direto para o seu cliente. Né? Diferente de outras mídias, que você anuncia para atingir para tentar atingir uma porcentagem. Né? Não, hoje, nas mídias digitais, você tem como você especificar o seu público. Qualquer empresa que for fazer o seu site a partir de hoje, o que ela tem que prestar muita atenção é em desenvolver esse site numa tecnologia que a gente chama de responsiva, que é uma tecnologia que detecta o dispositivo da pessoa, então se é um computador, se é um smartphone, se é um tablet, ele vai adaptar o conteúdo de acordo com o tamanho da tela da pessoa. E hoje os grandes veículos, eles já conseguem traçar um perfil, né, de acordo com a sua campanha. Então, se você tem uma campanha para atingir um perfil X de pessoas, os veículos vão trabalhar e te mostrar, naquele portal, naquela rede social, né, naquele canal de vídeos, o perfil de pessoas da sua campanha representa que o nosso público, por exemplo, 15%, 20%, eu vou conseguir impactar tantas pessoas durante uma semana. Então, esses números para o cliente, eles são muito importantes. Então, o ponto alto é mostrar esses números e mostrar que o cliente o prospect no caso, né, que são os internautas, eles vão conseguir compartilhar isso nas redes, né, que a empresa vai ter ali uma publicidade, que é uma mídia espontânea que as pessoas estarão compartilhando. Então isso também é um outro ponto interessante. E hoje em dia, como os empresários também entraram nessa onda, também têm os seus smartphones, eles vão acompanhando, né, a repercussão. Então isso vai trazendo um pouco mais de envolvimento para a campanha, ele vai gostando e aí ele passa também a investir mais ou dar um pouco mais de atenção. O conceito de agência 360 são agências modernas que interagem entre si, tanto com o meio off como o meio online. Então as agências 360 elas estão procurando os profissionais cada vez mais integrados nesses dois tipos de comunicação, não se limitar somente ao universo offline nem somente ao online. Então trabalhar cada vez mais integrado. Essa coisa sem parede, todo mundo tudo junto, numa comunicação só. No meio corporativo, para que a estratégia funcione de uma forma adequada e assertiva, a gente tem que seguir uma série de passos, na verdade, né? Em primeiro lugar, a estratégia da empresa tem que estar muito definida e muito clara. Qual é o meu objetivo? Com quem eu quero falar? Qual é a linguagem para conversar com essas pessoas, né? A linguagem mais adequada é preciso conhecer o cliente e estabelecendo a partir daí um ponto de contato, né, que tenha uma continuidade. E aí, assim, em cima disso, estruturar um briefing adequado. A partir daí é preciso ter bons parceiros, né, bons parceiros criativos. Você consegue medir o resultado. Eu investi R$1.000, quanto que foi o retorno desses R$1.000? Eu consegui mais X mil reais de retorno. Então isso é muito interessante para o cliente, porque o cliente anuncia ali e já 24 horas ou menos, você já consegue medir o retorno para o seu cliente, do seu produto ali. E aí você consegue tomar uma decisão rápida. Peraí, eu vou investir mais, vou investir menos, vou tirar dessa mídia, vou colocar em outra. Então você consegue ter essa flexibilidade muito grande na internet. Existe uma dificuldade de mão de obra em vários segmentos. Nesse segmento, então, principalmente por ser um segmento novo, ao mesmo tempo que você precisa de pessoas novas, antenadas, digitalizadas, de gerações que já nasceram mexendo com internet, você tem poucos profissionais com formação, com capacitação, né? Você tem pessoas que, digamos, são usuários de internet, sabem utilizar, mas não necessariamente conseguem utilizar aquela ferramenta de maneira profissional para ser uma ferramenta interessante para as empresas. Então, é isso, assim, a maioria desses profissionais estão tendo que ser formados, né? Assim, a maioria das empresas tem pegado pessoas que têm um talento e investe nessa pessoa, mas
Para você pegar um profissional hoje de internet bacana, você tem que buscar num concorrente seu, né, trazer de um outro mercado. Assim. A faixa etária hoje de uma agência digital é de 19 a 26 anos. A gente tem 30 mil profissionais só no mercado. A geração hoje dos alunos que estudam, que estão graduando, que estão recém-formados, eles são empreendedores. Eles têm uma característica mais empreendedora. Então, não vou falar que acabou, mas nem todos têm aquela intenção de fazer carreira como era antigamente. Isso tudo aconteceu nos últimos 10 anos, se a gente for analisar, né? Então, e principalmente, eu acho que não foi só a internet, as redes sociais potencializaram essa mudança. Então, é uma perspectiva totalmente diferente da comunicação como era feita anteriormente. Na mesma velocidade do mercado. Lembrando que como nós estamos no interior, nós temos um perfil de empresários diferente de capitais, né? Geralmente os empresários daqui, eles querem pegar coisas que deram certo em outro mercado e aplicar aqui, né? Porque eles não querem correr tantos riscos. Logo, o nível de inovação não é tão grande, né? Porém, eu tenho percebido assim que as empresas, as agências de publicidade, elas têm conseguido acompanhar a velocidade do mercado. O Grupo Buscapé recentemente adquiriu uma empresa de Uberlândia, né? E tem agências de Uberlândia e produtoras de internet que também têm desenvolvido trabalhos para o Buscapé, que é um grupo assim muito inovador, né? É hoje um dos top 5 do Brasil. Então, assim, mostra que o mercado está alinhado com as grandes capitais. Uma Uberlândia que nem todos conheceram. Assista agora a um trecho de Uberlândia Cidade Menina, um filme da década de 40 recuperado pela Close Comunicação. Desponta o sol sobre as 81 ruas calçadas e 15 avenidas da mais pitoresca cidade do Triângulo Mineiro. Uberlândia vem agora. Ela tem as proporções e o aspecto de uma capital. Índice seguro de um dia de trabalho. A Prefeitura Municipal, onde se administram os destinos da cidade menina.
jovem governador de Uberlândia ao iniciar a sua tarefa diária. Seus auxiliares e colaboradores. Dr. Vasco Gifone, prefeito da cidade. Dentre suas 11 praças, destaca-se o mais importante jardim com sua fonte luminosa, cuidadosamente tratado. Esta obra primorosa da administração municipal foi construída sob a direção técnica do engenheiro Sr. Júlio Steinmetz. Olá! No nosso bate-papo de hoje, nós continuamos conversando com Luiz Arthur Menberg dos Santos, trazendo outros aspectos interessantes e curiosos da vida pública ubernandense. Me fala um pouco aqui, que é uma pessoa que a gente quer muito apresentar também. Eu queria que você falasse um pouco do Dr. Genésio. O Genésio, quando eu vim e fui convidado, quer dizer, a pessoa que me apresentaram foi o Genésio. Ele fez questão de... O Pepe me apresentou a ele e tal, que ele, para mim, dar aula. Ele era um cara que via tudo em cima daquela faculdade. Ele queria fazer aquela faculdade. E que não foi fácil no começo, não, você sabe disso. Quer dizer, você não tinha apoio. Nós, por exemplo, eu dei aula lá 1 ano sem ganhar um tostão. E assim os outros todos. Quer dizer, quem deu aula lá, deu por amor. Para fazer a escola. Porque não tinha nada oficializado e precisava dar o curso. Então ninguém ganhou o primeiro ano. Pepinho vinha de Uberaba para cá, Marino, a turma que vinha de Uberaba, mesmo a turma daqui, alguns que tentaram, também foi desse jeitinho, até implantar. Graças ao quê? O apoio, a força que o Genésio dava, que ele visualizou aquilo ali. E quando saiu, que começou a desenvolver, ele ficou dos mais satisfeitos. E foi justamente na época que ele evoluiu o grupo dele, a Carfep, a Cagigo lá em Itumbiara, o frigorífico em Tuiutaba e assim por diante. Você sabe disso. Ele era um cara que com aquele jeitinho dele assim, mas ele empurrava mesmo. Numa entrevista do Sopep conosco aqui, ele falou que o Dr. Genésio quis muito construir uma faculdade federal de engenharia porque ele tinha se formado numa escola pública e ele quis retribuir oferecendo para outros a oportunidade que fez dele pessoa bem-sucedida, né? Exatamente. Ele sempre comentava isso comigo, porque eu também vim de uma escola pública. Eu formei na USP em São Carlos. Então a gente comentava isso. Quer dizer, que ele queria criar, ele quis e conseguiu. Criava para Uberlândia o que nós temos hoje, que é a Escola de Engenharia, ou a Faculdade Federal de Engenharia, que saiu de uma escolinha que você lembra, ali no Colégio dos Padres, ali. Não tinha nem jeito de dar aula direito, mas nós começamos ali. O prédio nem aguentava, né? Você lembra disso? Não sei se você lembra, quando começou era difícil, ir lá no meio do mato. E você acha que falta um pouco desse sentimento assim comunitário hoje? Eu acho o seguinte, o que aconteceu de uns tempos para cá, quer dizer, aquela coisa do coração diminuiu bastante. Quer dizer, aquilo que você sentia no coração. Quer dizer, eu duvido que hoje, se fosse fazer a engenharia de novo, hoje, arrumar, naquela época nós estávamos em 9 ou 10 para trabalhar de graça, para fazer uma escola. E gente daqui não era não. Nós era quase todo mundo de fora. Então hoje eu acho que isso já é mais difícil, mudou um pouco a maneira de... Então nesse aspecto eu acho que mudou bastante. Houve um erro muito grande, na época, inclusive isso é uma das paixões do Renato, foi quando foi para fazer a universidade. Quando nós conseguimos, com o Dr. Rondon e a turma, a universidade. O Dr. Rondon era chefe da Casa Civil naquela época. Tem um lance que eu gostaria de contar para vocês, né? Pouca gente sabe.
E o Dr. Rondon conversou com o Renato e falou, ó, vamos unificar as escolas e nós vamos fazer um campus em Uberlândia de tirar o chapéu. Naquela época o ministro da Educação era lá de Santa Maria, aquele, como é que ele chama? Dutra, né? Dutra. Era um senhor forte, grande, era ministro da Educação. E o Rondon, chefe da Casa Civil. E nós fomos tentar criar um campus universitário com as escolas juntas. A medicina estava começando lá, a escola particular, mas começando. E nós também estávamos no segundo prédio. Aí nós fomos com o ministro, ele falou, se vocês fizerem num lugar só, o que eu fizer para Santa Maria, eu faço para Uberlândia. Chamou, naquela época era o Sérgio que acompanhava a gente lá em Brasília. O filho do Rondon. É, o filho do Rondon. Aí o Sérgio com a gente, fomos para o ministério, deixou tudo. Só que quando a gente chegou aqui, que nós fomos tentar mudar a cabeça do pessoal, tentar direcionar o pessoal para fazer um campo só, o pessoal da medicina não aceitou. E aquilo foi a maior paixão do Renato. Foi ele não ter aceitado criar o campus. Num terceiro lugar que já tinha arrumado, o Renato arrumou 150 alqueiros. Nós adiantamos bem o processo. Nós já estávamos com 150 alqueiros, como dizia o Renato, debaixo do balaio. Tá certo? Para poder implantar a universidade num campo só. Mas o pessoal da medicina não aceitou. E onde seria esse terceiro campo? Lá, sabe, você lembra ali indo geograficamente é o melhor lugar. É onde, para baixo um pouquinho, da onde implantou a Unitri. A Unitri. Um pouco para baixo aí, na fazenda daquele... Era 150 alqueiros na fazenda daquele que foi sócio do... Como é que ele chama? Da Transcol, que era companheiro do... Cunha, não? O Cunha. Exatamente. Ali na fazenda dele, 150 alqueiros. Nós íamos implantar ali, ó. Estava tudo arrumadinho. Teve que visão, né? É, tudo arrumado. Eu trouxe aqui em Uberlândia o professor Paulo Camargo, o homem que implantou a cidade universitária de Brasília, que era muito meu amigo. Ele veio aqui sem ganhar não ganhou um tostão. Ele ficou 2 dias aqui. O Renato ficou bobo. Falou, você é amigo do homem? Eu falei, sou amigo dele. Quando eu estudei, nós ficamos amigos, gosto, e eu sei que ele gosta de mim. Ele veio aqui em Uberlândia. O Renato mandou a passagem, tudo. Ele ficou 2 dias aqui para nós estudar um melhor lugar. Por causa de fluxo, de ar, tudo. Quer dizer, então ele escolheu lá. O professor Paulo Camargo andou aqui. É o que fez a escola, o campus universitário lá de São Paulo, da USP. E depois ele projetou Brasília. Nós ficamos, eu me lembro, na época, nós ficamos uns 3 dias em Brasília até ajustar com o ministro, que o ministro ia dar para a gente. Ajudado pelo Sérgio. O Sérgio do Rondon, por isso que o Renato, quando ele morreu, o Renato fez questão de colocar, homenageá-lo, colocando o nome dele na Praça Sérgio Pacheco. Renato adorava aquele rapaz. Apesar de politicamente ele com o Rondon eram de alas opostas, mas aquele menino o Renato gostava, e muito. E ele tinha um futuro político violento. Era muito inteligente. Para trabalhar eu nunca vi daquele jeito. Lá em Brasília, eu não sei se você chegou aí alguma vez com ele, assim, andar com ele nos ministérios, ele entrava para onde não podia, você ia em qualquer lugar que fosse preciso com o Sérgio, assim, ia vazando. Ele não tinha tempo ruim, não. E ele te colocava e te arrumava. O Renato falou, eu gosto dele por causa disso. Ele pega a empreitada e vai até o fim. Esse também ajudou demais o Uberlândia. Né? Mas fez falta, ele podia ter ajudado muito mais. Aquele acidente ali foi um transtorno para o Uberlândia. E para o doutor Rondon mudou, né? Você sabe disso. Né? O doutor Rondon, até o Sérgio vivo, foi uma coisa. Depois que o Sérgio morreu, ele continua o mesmo Rondon, tudo, mas aquele entusiasmo, eu pelo menos sinto isso. Foi muito bom a gente resgatar aqui momentos marcantes aqui do Distrito Industrial de Uberlândia, da construção de Sucupira e também outras passagens aqui da nossa história. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Envie as suas sugestões para o e-mail closing@close.com.br
e acompanhe o nosso programa pelo site uberlandiadeontem.com.br. E até o próximo programa, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.